Que a graça do Eterno esteja sobre você nesse novo dia. Queremos nessa manhã, como sendo a nossa primeira ação, corrermos para os braços do nosso Pai. Abrirmos o nosso coração e depositarmos todos os nossos anseios, planos e sonhos nas mãos do nosso Criador. Vivendo dessa forma, temos certeza que Deus estará ao nosso lado no decorrer de todo o dia, abençoando a nossa vida e a nossa família. E no final da tarde voltaremos para casa felizes, porque andamos na companhia, na presença do nosso Salvador. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 69, o verso 1 e o verso 2. É uma oração do salmista Davi, que diz o seguinte: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Salmo capítulo 69, o verso 1 e o verso 2. Eu e você, nós podemos em algum momento passarmos pelas mesmas experiências do rei Davi. As águas dessa vida podem subir até o pescoço da nossa alma, mas nós precisamos nos refugiarmos no Senhor. Nós precisamos aprender onde está o nosso maior refúgio. É buscarmos a Deus, abrirmos o nosso coração, descansarmos nos seus braços e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Se nós vivermos como o rei Davi viveu, tenha certeza que nós viveremos uma vida feliz. Como o rei Davi um dia foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus, nós também seremos reconhecidos um homem ou uma mulher segundo o coração do Senhor. Nessa manhã, eu quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 17, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. No capítulo 16 do livro de Números, nós podemos ver que Corá, Datã e Abirão foram homens que se levantaram com mais 250 líderes para se opor à liderança de Moisés. Mas no capítulo 17, nós podemos ainda sentir que o sentimento de querer assumir a liderança do povo de Deus ainda estava tomando conta do coração daqueles homens. Embora Corá e alguns já estivessem perdido a sua vida, mas ainda havia um sentimento de querer assumir a liderança do povo de Deus. Deus precisava dar uma resposta. Aqueles que Deus tinha chamado para liderar o seu povo estavam sendo questionados, mas Deus precisava demonstrar de uma forma clara quem é aqueles que Ele tinha escolhido para conduzir o seu povo até a terra prometida. Quando a nação de Israel soube que eles estavam há 15 dias de entrar na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, e eles teriam que agora peregrinar pelo deserto um período de 40 anos, e isso trouxe uma tremenda decepção. Eles começaram a insistir de que aqueles que os tinham trazido até ali não eram dignos de continuar na sua liderança, mas Deus precisava dar uma resposta clara para aqueles que estavam questionando os seus líderes. Aqui no capítulo 17, no verso 2, Deus pediu para que cada príncipe trouxesse um bordão representando a sua tribo e deveria colocar o nome da sua tribo nesses bordões. Mas aquele que representava a família de Arão, que era a tribo de Levi, deveria colocar-se o nome de Levi. E Deus iria fazer florescer aquele bordão, e aquele que florescesse seria uma prova clara que Deus tinha escolhido essa família para que pudesse representar, conduzir o seu povo aqui nessa terra. Os bordões que eles deveriam levar para serem colocados junto da arca, próximo a tábuas das leis de Deus, onde o próprio Deus iria se manifestar, fazendo com que aquele bordão pudesse florescer, representava o direito que eles tinham de poder governar. E aquele que florescesse deveria de fato reconhecer que Deus tinha lhe escolhido para assumir essa função de liderança. Aqueles outros que não florescessem deveriam ser submissos a reconhecer que deveriam ser conduzidos, liderados por aquele outro. Embora
eles tivessem visto tantos milagres acontecer desde a saída do Egito, agora até chegar próximo à entrada da terra de Canaã, mas mesmo assim os seus corações ainda continuavam desacreditados nesse Deus. Viviam momentos céticos, não havia uma verdadeira conversão. Embora Deus esperasse que a cada dia eles pudessem crescer nesse relacionamento com o Senhor, vendo os milagres, as águas, o maná, a maneira como Deus tinha os conduzido, os livrado de todo mal, mas mesmo assim havia ainda um ceticismo que tomava conta do coração dos israelitas. Mas ao olharmos para o passado, ao exemplo e à história do povo de Deus, nós podemos ver que nos dias em que nós estamos vivendo, nós vivemos momentos semelhantes. Embora tenhamos nas mãos a palavra do Senhor, nós tenhamos mais luz, conhecimento, verdades que nós podemos ver a cada dia, muitas vezes o nosso coração ainda é tomado pelo sentimento de ceticismo. Nós começamos a duvidar se de fato um dia Jesus Cristo poderá voltar a essa terra. Outros começam a duvidar de outras verdades que estão contidas na palavra de Deus. Mas nessa manhã, olhando para o exemplo dos israelitas, próximos chegaram da terra prometida e não entraram. Cabe a cada um de nós nessa manhã também refletirmos na nossa condição, na nossa fé, na maneira como nós temos crido na palavra do Senhor, na maneira como nós temos abraçado as verdades que estão contidas na Bíblia. Nós não podemos duvidar, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos permitir que o nosso coração seja conduzido por todas essas verdades. Mais uma vez, Deus estava dando provas claras para aquela geração. Deus queria que eles crescem que de fato Deus é Deus, Ele é soberano. Ele não os tinha desamparado, Ele estava ao lado daquele povo. Por mais que aquela geração vivesse momentos de ceticismo mais uma vez, Deus estava dizendo para eles que Ele estava no controle, Ele era o comandante, o capitão que iria conduzir esse povo até a terra prometida. Todo príncipe teve a oportunidade de examinar o seu bordão. Eles puderam perceber que o bordão de Arão floresceu, e não apenas floresceu, mas ele também produziu frutos. Ninguém poderia fazer isso. Era uma resposta clara da parte de Deus dizendo para aquela geração, para aquela igreja, que Deus tinha escolhido Arão e a sua família para que pudesse ser os seus representantes conduzindo o povo de Deus aqui nessa terra. O bordão de Arão representa a Jesus Cristo, que foi rejeitado por todos, que muitos não creram nele, mas o céu confirmou o seu ministério. O céu deu provas claras que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que somente há salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma como todos trouxeram um bordão sem vida e Deus deu vida ao bordão de Arão, da mesma forma que Deus um dia ressuscitou a Jesus Cristo, dando vida a ele mais uma vez para que ele pudesse exercer o seu ministério de intercessão em prol daqueles que estão sob a face dessa terra. O capítulo 17, o verso 12, diz o seguinte do livro de Números: Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Essas palavras declaram que os israelitas reconheceram que Deus é Deus, reconheceram os seus erros, reconheceram os seus pecados. Eles agora sabiam perfeitamente, para que pudesse alguém mediar entre Deus e os homens, era Deus que tomava a iniciativa. Não era o homem que escolhia quem era a pessoa que iria mediar entre Deus e os homens. Alguém não poderia se autonomear ou auto-escolher, mas deveria esperar que Deus pudesse fazer isso pelo seu povo. E era isso que Deus estava respondendo para aquela igreja. Deus estava dizendo: eu escolhi a família de Arão, eu escolhi a família de Levi para que pudesse viver aqui próximo a mim, fossem os meus representantes, pudessem levar para vocês as respostas da minha fala e eles deveriam aceitar. A declaração dos israelitas era uma declaração de temor. Eles estavam assustados, reconheceram que Deus é Deus, sabiam perfeitamente que era Deus que tomava a iniciativa. Eles sabiam, como Deus mesmo tinha falado, que aquele que se aproximasse do tabernáculo sem ser convidado seria fulminado, iria perder a sua vida. Eles agora tinham compreendido que somente a família nomeada, escolhida por Deus, é que poderia ter acesso ao tabernáculo, que poderia se aproximar do Senhor. Nenhum outro povo, nenhuma outra tribo, nenhuma outra família
e aquilo ficou muito claro para a nação de Israel. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 17 do livro de Números, eu e você, nós precisamos refletir na nossa vida cada dia. Nós precisamos reconhecer aqueles homens e mulheres que foram chamados por Deus para exercer uma função de liderança entre o povo de Deus. Nós precisamos respeitá-los, nós precisamos apoiá-los, nós precisamos incentivá-los a cada dia a seguir fazendo o trabalho do Senhor. Entre o povo de Deus não pode haver uma política destrutiva. Entre o povo de Deus não pode haver críticas que façam destruir a liderança do nosso irmão. Entre o povo de Deus não pode haver palavras que possam destruir o incentivo daqueles que estão conduzindo o rebanho do Senhor. Quando alguém toma essa posição, quando alguém age dessa forma, está agindo como um povo rebelde, como os filhos de Corá, como os filhos de Dotã, como os filhos de Abirão, e consequentemente um dia terão que pagar um alto preço diante do Senhor. Que eu e você nessa terra, que nós possamos abrir a nossa boca com palavras de incentivo, com palavras de apoio, que possamos ajudar aqueles que estão liderando a seguir a sua trajetória, para que as suas conquistas sejam as nossas conquistas, para que as suas vitórias também sejam as nossas vitórias, porque sabemos que foram homens e mulheres chamados por Deus. Se porventura, na sua trajetória, em algum momento, cometerem alguma falha, eles terão que responder ao Senhor. Que nem eu e que nem você possamos ser juiz para jogarmos pedras naqueles que lideram o povo do Senhor. E nessa manhã, o que nós temos que fazer é orar por eles, pedindo a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós colocamos a nossa vida. Nós oramos em prol daqueles líderes pelos quais o Senhor chamou para conduzir o seu povo. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.